etnomatemática da Ambrósio, né? E ele vem nos trazer, né? Aqui está as palavras dele, né? Que ele vem nos trazer que esse reconhecimento de etnomatemáticas, né? Que vai desde o Heródoto até a intensificação da etnografia da antropologia, né? Sobretudo a partir do século XIX, é algo que está posto, né? Mas um ponto que ele coloca que é de muito interesse, ele fala: a matemática acadêmica, infelizmente, isso a partir do século XVIII, acabou fechando para este reconhecimento, né? Para reconhecer essas diferentes formas e técnicas de conhecer uma determinada realidade, né? Ou até mesmo conhecer a matemática de uma determinada realidade. A partir do século XVIII, então, fecha-se para esse reconhecimento nas palavras do professor Biratã. E essa ideia de considerar, por exemplo, o contexto cultural em matemática e na educação matemática também era estranha a esse mundo acadêmico dos matemáticos. Inclusive, muitas críticas ele teve, eu vou comentar isso um pouco mais à frente, né? Quando da primeira vez que ele coloca essa temática, né, num grande evento. Falarei sobre isso já já. Ele teve muitas resistências, né? E ele traz uma que na visão dele, né, que foi o destacado algebrista japonês do Yasu Akizuki, isso lá meados da década de 60, foi o primeiro matemático a reconhecer isso de forma explícita, o contexto cultural como um fator que deve ser considerado em matemática e em educação matemática. Eu acho que até hoje, eu aqui não quero fazer nenhum juízo de valor, mas eu acho que até hoje, muitos que lidam com a matemática a considera, por exemplo, algo que esteja totalmente alheio a qualquer contexto cultural. Como se a matemática fosse um mundo à parte e que pudesse perpassar qualquer contexto cultural sem levar em conta o que acontece neste contexto, né? A gente até fala isso, tá? A matemática aqui no Japão, nos Estados Unidos, ela é a mesma coisa, o teorema de Pitágoras ele é o mesmo. Agora, a questão não é saber se o teorema de Pitágoras é o mesmo, né? Mas é saber, dentro daquela realidade, como são as ações matemáticas desenvolvidas naquele contexto. Por que se desenvolve? Que tipo de perspectiva ela tem, né, ao ser desenvolvida naquele ambiente social, cultural? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Ponto que ele discutia, né? E que muitas vezes, como ele mesmo disse, né, a própria matemática acadêmica fechou os olhos para essa ideia do contexto cultural. E ele traz a citação desse japonês, né, para poder mostrar que ele efetivamente, né, havia feito essa sinalização, né, considerando, por exemplo, esse fator, né, importante do contexto cultural na matemática e na educação matemática também. Então, esse matemático japonês escreve: as filosofias e as religiões do Oriente são de natureza muito distintas daquelas do Ocidente. Eu posso, portanto, imaginar que podem também existir. Olha só como é que ele já traz, né? As ideias do contexto cultural. Eu posso imaginar também, como as filosofias e religiões são distintas, né?
daquelas do Ocidente, essas do Oriente, né? Então eu também posso imaginar, esse matemático também, esse matemático falando, que existem diferentes modos de pensar, mesmo em matemática. Portanto, eu penso que não devemos nos limitar a aplicar diretamente os métodos que são atualmente considerados na Europa e na América. Não devemos, né, aplicar diretamente aquilo que está sendo produzido em outros contextos. Como melhor, os melhores, mas deveríamos estudar educação matemática específica para a Ásia. Tal estudo poderia se mostrar de interesse e valor para o Ocidente, como também para o Oriente. Então, é a primeira manifestação de que, poxa, vamos olhar para essa questão do contexto, né?